somente, ó Pai, que nós possamos nessa hora, neste momento, também, ó Deus, a Tua palavra ser explanada, possa, ó Deus, ela pairar aos nossos corações, transformar as nossas vidas e fazendo com que nós, ó Pai, possamos ser perdoados, lavados, transformados para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o versículo 3, o 3, o 6, o 12 e o 13. Eu, o Senhor, te guardo, a cada momento te guardarei, regarei para que ninguém faça dano nenhum a vocês. De noite e de dia eu vos guardarei. Dias virão que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. E será que naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filho de Israel, sereis colhido um a um. E será que naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e andarão ao Senhor, adorarão ao Senhor no monte santo de Jerusalém. Vamos abaixar nossas frontes. Mais uma vez, pede para Deus falar no teu coração. Você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais, abaixa a sua fronte também. Pede para Deus falar no teu coração. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todos os vossos corações. Pai, em nome de Jesus, sopra a tua unção na minha vida, sopra a tua unção na igreja nesse momento, ó Pai. Lemos a tua palavra, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Meu Deus, abençoe o teu povo aqui presente, abençoe o teu povo nos acompanhando pelas redes sociais, alcance a cada um de nós, ó Pai, que sejamos bênção, ó Pai, que sejamos um canal de bênção nas tuas mãos, ó Pai, e que o querer do Senhor, ó Pai, possa dia a dia acontecer em nossas vidas, ó Pai, na vida de nossas famílias, ó Pai. Profetizamos bênção para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.
que texto maravilhoso da palavra de Deus, irmãos. Um texto que nos mostra o grande cuidado de Deus para com seu povo. O Deus que muitas vezes ele pune sim, mas além de punir, ele cuida, ele ama, e ama com amor muito grande, a tal ponto de dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Ainda que tenha castigado duramente aquele povo, devido às suas atitudes. Ainda que a mão de Deus tenha pesado grandemente na vida daquele povo, Deus ainda continuava e continua amando a cada um de nós. Deus continuava amando aquele povo. Era uma forma de correção que Deus estaria agindo para que eles pudessem reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o quanto esse Deus é bom, o quanto esse Deus é maravilhoso, o quanto esse Deus está sempre presente. Tem momentos na vida, irmãos, que precisamos da correção de Deus. Existem momentos em que nós passamos a enxergar só para frente, igreja, ou dos lados, ou atrás, lembramos muito do passado, esquecemos de olhar para cima, aonde tem Deus com as mãos estendidas. E isso estava acontecendo com a nação de Israel. Deus não teve outra alternativa. Eu preciso corrigir esse povo. Ou seja, o texto lido é uma declaração de amor de Deus. O texto lido, irmãos, é uma declaração muito forte do amor de Deus para com o seu povo. Temos muito a aprender com a palavra de Deus. Temos muito a aprender com esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus. Mas, irmãos, o versículo 3 é maravilhoso demais. O versículo 3, ele é tremendo. Olha o que Deus coloca: eu sou o Senhor, eu sou Deus, o Deus que guardo em todos os momentos da vida. Eu estou te guardando, não somente estou guardando no presente, que era a palavra de Deus para aquele povo, mas ele está falando, eu guardarei no futuro, onde quer que vocês estiverem, eu estarei ali guardando, trazendo para a nossa realidade hoje, para os dias que vivemos, dias de carnaval, aonde aí os poderes da carne aí prevalece, o desejo da carne, a vontade da carne, e Satanás bate palma. Mas nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a voz de Deus, ouvindo Deus falar aos nossos corações, que Ele estará nos guardando hoje também, nesses dias também. Gosto muito das palavras de Jesus, quando Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Eu sou o Senhor Deus, a cada momento da vida, cuidarei de você, cuidarei de vocês, regarei a minha vinha, para que ninguém faça dano nenhum com você, com cada um de nós. E guardarei dia e noite, noite e dia eu te guardarei. E aí a gente volta para o Salmo 121, né? O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Que texto maravilhoso, irmãos. Ainda que Israel sofresse o juízo de Deus, sofresse o castigo de Deus, e ia sofrer, como disse Paulo, aquilo como em planta, ele ceifa, e a nação de Israel estava indo para a Babilônia, por causa do mal que eles fizeram, em fugir da presença de Deus, em não querer saber nada de contato com Deus, e Deus estava conduzindo eles ali para aquele lugar, para que eles fossem tratados por Deus ali, para que eles fossem trabalhados ali.
e que pudesse reconhecer que Israel tinha um Deus forte, e mesmo eles agora longe, mesmo eles agora distante, mas Deus estava ali com eles. Assim como a vinha precisa dos cuidados do agricultor, Deus está falando: eu cuido de você, eu guardo você, eu sustento você. Assim como a vinha precisava que o agricultor estivesse ali, removendo ali os parasitas, removendo as pragas ali, que o agricultor estivesse ali cuidando ali, para que as pragas não comessem a vinha. Deus manda dizer: eu continuo cuidando de você, eu estou com você, eu estarei sempre cuidando de você. Deus não permitirá que se faça dano algum ao seu povo, aos seus filhos. E era isso que o versículo 3 estava e continua falando conosco. Assim como a plantação, assim como a parreira de uva, ela precisava de cuidados para florescer, para frutificar os seus frutos. Nós também, irmãos, precisamos do cuidado de Deus. E temos tido o cuidado de Deus. E lembro de Isaías 55, que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas as mãos de Deus está estendida sobre o seu povo, para nos acolher de maneira gostosa, para nos proteger, para nos abençoar, para nos sustentar, para remover o mal da nossa caminhada. Oh, que Deus lindo! Agora interessante, irmãos, que a promessa do passado para a nação de Israel, que ia ficar ali 70 anos ali na Babilônia, essa promessa é para a igreja de hoje. Essa promessa é para nós, é para a igreja presbiteriana da Vila São José. Hoje essa promessa é nossa. Por quê? Nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos os verdadeiros israelitas, porque nós, irmãos, abrimos o nosso coração para Deus. Aceitamos Jesus como único e eterno e querido Salvador. É nós que estamos caminhando para o céu e que precisamos do cuidado de Deus hoje. Precisamos. É para a igreja. Deus guardará a sua igreja com muito zelo. Deus não permitirá que a igreja sofra danos nenhum. O Senhor é Ele, pessoalmente, que rega, que cuida da sua igreja, que está cuidando de nós com provisão. Ele cuida, como diz o texto, dia e noite, noite e dia, Ele cuida da sua igreja. Mas, irmãos, o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus: vem cá, Abraão, vai para a terra que eu vou te mandar, se tu uma bênção, abençoarei a você, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ou seja, Deus chama Abraão para abençoar o povo, para ser uma fonte de bênção para o povo. E é isso que o texto está falando, irmãos, de maneira maravilhosa. Deus chamou Abraão, Abraão foi bênção. Deus chamou Jacó, Jacó foi bênção. Deus chamou José, José foi bênção demais para o Egito. Bênção
bênção demais para o povo de Israel, que foram cativos também ali do Egito, de Faraó. E Deus chamou alguém muito especial, que foi Jesus Cristo, o Filho dele. Chamou ele e colocou ele nesse mundo. E Jesus Cristo foi bênção demais no passado e continua sendo bênção hoje. Abriu os olhos do cego, curou os enfermos, chamou-nos, acolheu-nos, recebeu-nos como filhos. Que chamado maravilhoso! E é por isso que o texto, o versículo 6 fala de maneira maravilhosa, de maneira poderosa: Jacó lançarão raízes, florescerá, brotará Israel. E como brotou? Olha que bênção que foi Abraão. Irmãos, em Abraão nós confirmamos o nosso chamado diante de Deus. Abraão é o nosso pai. Abraão é o pai da fé. Que coisa maravilhosa! E encherão de frutos a face do mundo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus, o texto aqui está falando, irmãos, o profeta aqui está profetizando que esse mundo será cheio, sim, farto, sim, da presença de Deus. E como foi e continua sendo até hoje, louvado seja Deus. Ou seja, o Deus que usou no passado, o Deus que usou Abraão, o Deus que usou Jacó, o Deus que usou, irmãos, José, o Deus que usou Jesus, é esse Deus que está aqui nessa noite para nos usar a sua vida, usar a minha vida como instrumento de bênção nas mãos dele. E hoje, só a igreja do Senhor Jesus tem essa mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, a mensagem, irmãos, que salva, liberta, levanta e restaura, a mensagem da vida eterna. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que tem essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Só a igreja tem a mensagem do amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós temos a mensagem do amor, nós temos a mensagem desse Deus maravilhoso, esse Deus que ama. Só a igreja tem a mensagem também da redenção, que, irmãos, que seremos salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É a igreja que tem esse Jesus, a mensagem desse Jesus que salva. Esse versículo 6 é forte demais, esse versículo 6 é maravilhoso, mas o 12 e o 13, ou seja, Deus falando para eles: vocês vão, mas eu vou trazê-los de volta. Vocês irão sim, por um prazo determinado, sim, mas voltarão sim, e estarão aqui novamente. O projeto de Deus é um projeto maravilhoso, é um projeto de restauração de todas as coisas. E era por isso que Deus estava trabalhando com aquele povo lá na Babilônia. Ou seja, Deus não tem interesse nenhum em, irmãos, de maneira alguma, rejeitar vidas. Mas o propósito de Deus é salvação, salvação eterna. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Deus trabalha para o dia, Deus trabalha durante a noite, Deus trabalha, irmãos, o dia inteiro para a sua igreja. E trabalhando juntamente conosco, nos tornamos forte, porque temos alguém muito forte juntamente conosco, temos um companheiro maravilhoso. Sempre Deus trabalhou e continua trabalhando. A adoração, a evangelização, a missão,
a santificação. São áreas que Deus trabalha e são áreas que Deus quer nos usar, que Deus quer usar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, se coloque nas mãos de Deus, assim como Abraão se colocou nas mãos de Deus para ser usado por Deus, assim como José se colocou nas mãos de Deus e foi tremendamente usado por Deus, assim como os profetas se colocaram nas mãos de Deus. Igreja, nos coloquemos diante de Deus nesse momento, para que sejamos fonte de bênção em várias áreas da vida. A área do louvor, como é gostoso louvar ao Senhor, que louvores maravilhosos nesta noite, irmãos, é gostoso demais louvar a esse Deus, e você pode, meu irmão, minha irmã, você pode fazer parte desse grande louvor, você pode fazer parte do louvor da tua igreja, meu filho, porque Deus quer assim, a evangelização, missão, santificação. Deus está esperando a sua igreja se enganjar nessas áreas. Deus prometeu que restauraria aquele povo. Deus prometeu que não deixaria eles na Babilônia eternamente, mas Deus manda-os para lá, e Deus já usa boca de profetas, demonstrando o tempo certo que eles ficariam lá, o tempo certo que ele estaria retornando para Israel. Ou seja, é um Deus que não abandona ninguém. Deus não abandonou a nação de Israel lá no Egito, não, de maneira nenhuma. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, esse versículo 12, 13. E será que naquele dia que o Senhor debulhará os seus celeiros, os seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, filho de Israel, sereis escolhido um a um. Que promessa maravilhosa, que promessa de Deus. Deus estaria acolhendo o seu povo, um a um, e não ficaria ninguém lá. E agora, o versículo 13, irmãos, fala agora da segunda volta de Cristo. Foi um alerta no passado, e é um alerta para nós hoje. E será que naquele dia tocará uma grande trombeta? Irmãos, eu começo a imaginar a volta de Jesus semelhante àquele elevador que está lá no 28º andar e está precisando de alguém tocar o dedo aqui embaixo para esse elevador descer. Eu imagino a volta de Jesus semelhante a isso, irmãos. Não tem muita coisa mais para cumprir, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, a qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus está esperando Deus determinar que ele toque nesse elevador, para que esse elevador possa descer, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós estaremos eternamente nas mansões celestiais. E será que naquele dia tocará uma grande trombeta, e os que andaram perdidos pela terra do Egito, e os que foram detestados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte de Jerusalém. O presbítero falou agora há pouco de pessoas que passaram por aqui e pessoas que retornaram aqui para dar o último adeus. A igrejinha local. A trombeta soará. E as pessoas que estão no Egito, irmãos, espalhados pelo mundo todo aí. Egito representa o mundo. A trombeta soará. E os escolhidos de Deus virão dos 4 cantos da terra. E como diz o texto aqui, e nós estaremos nos montes de Deus, nos montes de Jerusalém, e ali, prostrado diante de Deus, adorando Ele, em espírito e em verdade. Deus prometeu que restauraria o seu povo, e o fez. A igreja é o corpo de Cristo. E, irmãos, dia a dia, nós estamos sendo restaurados pela presença de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo.
Deus está nos restaurando dia a dia. Louvado seja Deus por isso. E já finalizando, irmãos, Deus é justo, Deus é fiel. E muitas vezes, irmãos, Ele aplica a disciplina em nós, para que possamos, irmãos, cair na realidade, abrir nossos olhos e enxergá-lo como o verdadeiro Deus. O Deus que levanta, o Deus que pega pelas mãos, o Deus que corrige, mas o Deus que acolhe de maneira gostosa, porque Ele é Deus. O desejo do Senhor é purificar a igreja, purificar os seus fiéis e abençoar poderosamente a vida de cada um de nós e principalmente a vida da igreja. Sejamos nós, igreja, submissos ao Senhor e experimentaremos o que Ele tem prometido para a sua igreja. Experimentaremos as suas promessas para os nossos dias hoje. E Ele guardará os que são fiéis. E Ele os cultivará pessoalmente e fará com que prospere, indo os seus frutos mais e mais até os confins da terra. Fez isso com Paulo? Paulo foi bênção para o mundo todo. Fez isso na vida de homens do passado. E está querendo fazer com cada um de nós, para que sejamos bênção para os nossos vizinhos, bênção para as nossas famílias, para que sejamos bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Estamos de posse da verdade, que é Cristo. Jesus é a verdade. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, o Deus que revelou o seu grande amor no passado, esse mesmo amor no presente, o Deus que cuida do seu povo, dia e noite cuidando do seu povo, não somente cuida, mas o Deus que usa o seu povo para o louvor da glória dele, porque Ele é Deus, o Deus que restaurou no passado e restaura no presente, que é o nosso Deus, possa estar cuidando da sua igreja, cuidando de nós de maneira extraordinária em Cristo Jesus. Amém. Vou chamar os presbíteros a tomar assento juntamente conosco. Teríamos um dueto, porém a Juca teve que levar a mãezinha para o médico. Estaremos orando pela mãezinha da Juca logo mais, mas a Ellen está aqui. Não tem dueto, tem solo. Diante das promessas de Deus, nós nos encontramos aqui, com essa mesa linda, preparada com tanto carinho, tanto amor, pelas nossas diaconisas, e que Deus esteja nos abençoando poderosamente. Irmãos, a ceia, ela é do Senhor. Lembro das palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. Paulo fala o seguinte: o que eu recebi do Senhor, eu estou repassando para vocês. Não vou acrescentar nada, só aquilo que eu recebi do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, havendo tomado o pão, Ele deu graça, partiu e deu aos seus discípulos. E disse Jesus: este é o meu corpo, que é partido por vós. E depois Ele pegou o cálice, havendo dado graça, e distribuiu aos seus discípulos. Então Paulo diz o seguinte: do jeitinho que eu recebi do Senhor, eu estou ensinando. E ele disse: examina o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Comemos e bebemos para a nossa santificação, ou para a nossa condenação. E Paulo vai um pouquinho mais além. Por isso que há no meio de vós enfermos, porque não sabem discernir o corpo de Cristo. Faz
Mas nós, nesse momento, irmãos, vamos abaixar nossas frontes. Você vai falar com Deus. Se existe algum pecado que você não confessou diante de Deus, faça desse momento o seu momento. Eu quero dizer a você que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não existe pecado que Deus não perdoa, desde que seja confessado. Quando confessa da boca, da alma, como diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se confessar os nossos pecados, confessa, coração se crê para a justiça, e a boca confessa os pecados, e o coração acredita naquilo que você confessou, será salvo. Meu Deus, em nome de Jesus, a filhos e filhas, falando contigo em oração nesse momento, pedindo perdão dos pecados, ó Deus, perdoa-os, ó Deus, passa uma esponja absolvendo sobre os pecados, ó Pai. Queremos ser abençoados pelo Senhor, por intermédio desses elementos, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que ao tocarmos esses elementos, o sobrenatural de Deus aconteça aqui agora em nome de Jesus. E aqueles que estiverem doentes, enfermos, serão curados em nome de Jesus. E nós estaremos relembrando a morte e o sofrimento de Jesus Cristo. Portanto, na autoridade de Jesus, consagramos e abençoamos esses elementos para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém. Corpo de Jesus Cristo, coma desse pão. Sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Beba desse cálice. Comemos e bebemos para a nossa santificação. A igreja se coloca de pé. Os pais abençoarão os filhos, ministrarão os elementos para os filhos. Os idosos já pegam o pão, já pode participar também. Os idosos, as crianças e os demais. Aguarda aí, nós celebraremos juntos. Vamos ouvir esse hino para o nome do Senhor. E você, meu filho em casa, que está junto conosco, pega o pão também, pega o cálice, vai lá na geladeira, já abençoamos em nome de Jesus e faça desse momento o seu momento também. Pega esse pão, pega esse cálice, você é o responsável pela sua casa, você será o profeta da sua casa, será o sacerdote ou a sacerdotisa da sua casa, celebre também na sua casa. Se alguém foi omitido na distribuição dos elementos, levante sua mão. Ninguém?